Vambora conversar sobre escrever um livro? Cara, o que tá faltando para você escrever seu livro, cara? Eu sei, pela tua cara, tu é um cara que devora livro dos outros. Mas aí, o que você faz com esses livros aí? O que você faz com esse conhecimento todo? Eu sei que o destino vai, uma hora ou outra, te chamar para escrever esse livro. O que eu estou fazendo agora é um convite para antecipar isso aí. Então, a ideia desse vídeo é como escrever o seu livro e deixar o seu legado na história. Calma. Primeiro a gente precisa falar uma coisa. A ideia aqui não é ensinar somente a escrever o seu livro. A ideia é que a gente aprenda junto nesse canal aqui. O que você acha dessa ideia? Afinal de contas, é o meu primeiro livro. Chama Antisucesso. Provavelmente, no momento em que você está assistindo esse vídeo, ele já deve estar publicado na Amazon. É o seguinte, como foi o processo de escrita? Eu considero que ter um ritual de escrita é uma das coisas mais importantes do processo de escrita em si. Qual que é o meu ritual? Que eu aprendi inclusive com outros influenciadores por aí. Corrida, se der. A partir disso eu também gosto de fazer um alongamento. Faço ali alguns abdominais, enfim, alguma coisa para fortalecer a musculatura lombar. Mas uma outra coisa que é super importante também, lógico, não tá com sono na hora de escrever. E existem algumas maneiras de você driblar o sono. Bom, a primeira coisa é, lógico, dormir bem, mas a segunda coisa que eu acho que tem que ser dita é tererê, que é a erva mate. Foi uma das coisas que eu descobri e que mudaram a minha vida. O próximo passo é você buscar inspirações antes de você começar a escrever. Bom, as suas inspirações elas precisam ter algum respaldo de algum autor com autoridade. Eu particularmente uso muito a Bíblia como aquela minha referência que sempre vai dizer se o que eu estou seguindo, o que eu estou escrevendo tem base em princípios. Isso tudo para mim é fundamental na hora de validar aquilo que eu estou escrevendo. E eu trouxe aqui 2 livros que são as minhas bases e aí eu gostaria também de recomendar para vocês. O primeiro é esse livro aqui, olha só. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. O segundo é Descubra Seus Pontos Fortes. Bom, são 2 livros que têm super a ver com o que eu estou escrevendo e eu acho que essa é uma boa dica. Você se munir de instrumentos que possam servir de inspiração para você começar a escrever. Quando você finalmente começa a escrever, assim, você tem a famosa página em branco. Muita gente não conhece e quem conhece ainda assim negligencia. Uma coisa chamada brainstorm. Cara, quando você começa a fazer os inputs, o ideal é que você escreva tudo que vier à mente a respeito daquele tema. Ou seja, fazer uma tempestade de ideias, que é isso que significa brainstorm em inglês. A ideia do brainstorm é você relacionar vários tópicos que tenham pertinência com aquilo que você está escrevendo. Então, não poupe detalhes quando você estiver escrevendo o seu brainstorm. Não queira filtrar se tem ou se não tem pertinência nesse primeiro passo. Então, passo número 1, brainstorm. Passo número 2, agora sim, fazer o filtro daquilo que vai ou que não vai entrar no seu livro. Agora sim, você vai fazer uma análise para ver se o que você escreveu em tópicos tem ou não pertinência com aquilo que você quer escrever como seu tema principal. Esses 2 passos para mim são essenciais e eu busco sempre respeitá-los. Por quê? Porque se eu pular as etapas e quiser logo de cara só escrever aquilo que eu acho que tem a pertinência, eu acabo esquecendo algumas ideias que seriam muito boas se eu tivesse feito o brainstorm. A terceira etapa eu chamo de criar blocos de ideias. Depois que eu relacionei os tópicos, o brainstorm, cortei algumas ideias que não têm pertinência, o próximo passo é pegar esses tópicos e ver conexões entre eles. Dessa forma eu consigo classificar cada tópico em um gênero. No quarto passo, eu tento estabelecer uma ordem lógico-progressiva para aquilo que eu estou escrevendo. Uma ordem cronológica, ou se não houver ordem cronológica, pelo menos uma ordem lógica, para que o texto tenha coerência.
Feito esses 4 passos, então, eu começo aí sim a desenvolver o meu texto. Um processo muito interessante é fazer as pesquisas. Muitas vezes você está seguindo uma linha de raciocínio na hora de escrever o seu livro e essa linha de raciocínio muitas vezes não tem respaldo nem científico, nem na Bíblia, e você não encontra em lugar nenhum. Então muitas vezes é bom trazer um argumento de autoridade e para isso é interessantíssima a ideia de você realizar pesquisas. Então você usou seus livros de referência para se inspirar a começar a escrever. Agora, na etapa de desenvolvimento, eu diria que você também vai consultar os livros que você usou para inspiração, agora com outro viés, um viés de pesquisa sobre aquilo que você está pontuando. Então, vamos supor, como eu estava escrevendo sobre talentos, eu comecei a pesquisar alguns tópicos relacionados a essa temática. Esse livro aqui me ajudou bastante na hora de falar sobre talentos. Por que é importante o processo de pesquisa? Acontece muitas vezes de você simplesmente mudar de ideia enquanto você pesquisa. E eu acho isso fascinante. Muitas vezes, enquanto eu estava escrevendo, fui pesquisar sobre aquilo e acabei mudando de ideia. E aí eu escrevi uma outra coisa, segui uma outra linha de raciocínio. Uma outra coisa é que algumas pessoas podem contestar aquilo que você está falando. Eu, pelo menos, gosto de escrever e logo em seguida validar aquilo que eu estou falando com os princípios bíblicos. E para mim, os princípios bíblicos são incontestáveis. Então, eu me sinto super seguro quando eu estou escrevendo e eu sei que aquilo tem base bíblica. Uma outra dica que eu julgo ser muito valiosa é você ter sempre um horário específico para você escrever. Eu, particularmente, gosto muito de escrever às 5 horas da manhã. No mais, galera, o que eu mais queria aqui era fazer uma espécie de documentário. Dá um joinha aí, um like, não custa nada, né? Se vocês quiserem mais conteúdo nesse sentido, comenta aqui embaixo também. Pô, gostei, achei da hora. Vou pensar em escrever um livro também. Valeu!